Olá, gente. Aqui quem fala mais uma vez é o professor Caio, professor de matemática do nono ano. E hoje, a gente vai fazer um breve resumo da nossa aula 13, ou seja, a aula que acontece no dia 10 de maio. Nessa aula do dia 10 de maio, aula 13, portanto, o conteúdo que a gente vai tratar é esse aqui: resolução de equações do segundo grau incompletas. Então eu vou ensinar vocês nessa aula a resolver equações do segundo grau que são incompletas. Equações incompletas, equações do segundo grau incompletas, são aquelas equações que ou não tem o termo em x, quando o b é zero, ou equações que não tem o número que fica sozinho, quando o coeficiente c é zero, tá? Então é isso, vamos lá. Então, o primeiro exemplo que eu vou tratar na aula do dia 10 de maio, vai ser esse aqui, tá? Essa é uma equação do segundo grau incompleta, vejam, É uma equação do segundo grau que não tem o termo em x. Olha lá, ó, não tem aquele x, não o x quadrado. O x quadrado na equação do segundo grau sempre vai ter, Mas ela não tem o termo em x. Só x, aquele que não tem o expoente quadrado. Essa equação ela não tem o termo em x. Tá? Então ela é uma equação do segundo grau incompleta que não tem o termo em x. Quando não tem o termo em x, como que a gente faz para resolver? Vou copiar aqui a equação. 5x² menos 20 igual a zero. Quando a equação ela não tem o termo em x, o que a gente faz é deixar o x sozinho. Tá? Para começar a deixar o x sozinho, a primeira coisa que eu faço é passar o 20 para o outro lado. Ele está subtraindo aqui, ele vai para o outro lado, então, somando. Fica 0 mais 20 que dá 20. Ok? Então, eu levei o x para o outro lado, depois do igual, para o segundo membro da equação. Ele estava subtraindo, estava negativo, foi para o outro lado positivo, foi para o outro lado somando. E aí eu já fiz a conta, 0 mais 20 dá 20 mesmo, Bom, depois, para a gente continuar deixando o x sozinho, porque é isso que a gente faz quando a equação não tem o termo em x, a gente deixa o x sozinho. Depois disso, a gente vai tirar o 5 daqui, Esse 5 ele está multiplicando o x ao quadrado, então ele vai para o outro lado dividindo, tá? Então, fica x ao quadrado igual a 20 dividido por 5. Aí, gente, agora eu faço essa divisão, Copio o x ao quadrado aqui. X ao quadrado igual a 20 dividido por 5 é 4. Acabou, gente? Terminei de resolver a equação? Aqui já deu espaço, tá? Eu só vou copiar de novo essa parte da equação aqui. Eu terminei de resolver a equação? Não. Porque para resolver a equação, quando eu não tenho termo em x, o objetivo é deixar o x sozinho, E aqui o x não está sozinho, ainda tem o quadrado. Eu não quero descobrir o x ao quadrado. Resolver uma equação significa descobrir o valor de x, não de x ao quadrado. Então, eu tenho que tirar esse quadrado daqui, E como que eu tiro, o quadrado daqui? Fazendo a operação inversa de elevar ao quadrado. A operação inversa de elevar ao quadrado lembra aqui, olha, a operação inversa de subtrair era somar. Eu somei. A operação inversa de multiplicar é dividir. A operação inversa agora, para tirar o quadrado daqui, a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Tá? Então, x igual raiz quadrada de 4. Mas eu não posso esquecer, que sempre que eu for extrair a raiz para resolver uma equação incompleta que não tem o termo x, a hora que eu for extrair a raiz, isso tem que ser acompanhado de um mais ou menos. Tá? Tem que ser acompanhado de um mais ou menos. Ou seja, eu estou pegando tanto a raiz positiva quanto a raiz negativa. A raiz positiva, raiz de 4 positiva e a raiz de 4 negativa. Tá? Sempre que eu for extrair a raiz quadrada, para resolver uma equação do segundo grau incompleta, que não tem o termo em x,
como o caso dessa aqui, na hora que eu for extrair a raiz quadrada, eu tenho que acompanhar ela num mais ou menos. E aí vai ficar que x é igual a mais ou menos... Quanto é a raiz quadrada de 4? É 2. Isso significa, né, que essa equação do segundo grau ela tem duas soluções, né? Tem dois valores de x. O x pode ser tanto 2 positivo, como, né, ou o x pode ser o 2 negativo. O x pode ser menos 2, tá? Então a resposta, né, a solução dessa equação é x igual a 2 positivo ou 2 negativo, tá? Beleza, gente? Então é assim que a gente resolve uma equação do segundo grau incompleta, quando não tem o termo em x. Quando não tem o termo em x, eu deixo o x sozinho. Deixo o x sozinho. O objetivo é deixar o x sozinho e aí eu faço todos esses procedimentos. Eu vou ir tirando os números do lado esquerdo, jogando, né, entre aspas, esses números para o lado direito, né, sempre fazendo a operação inversa, e depois extraindo a raiz quadrada no final, sem esquecer do mais ou menos. Beleza? Recomendo que vocês assistam a aula, né, do dia 10 de maio para terem, né, uma melhor noção aí de como faz, né, para treinar um pouco mais, tá? Bom, agora vamos aprender a resolver uma equação incompleta, não agora quando ela não tem o termo em x, mas quando ela não tem o termo que fica sozinho, tá? A gente chama, na verdade, não tem o termo independente, aquele número que fica sozinho. Independente porque ele está sozinho, tá? Não tem o independente, né? Não tem o termo independente. Independente é aquele termo que fica sozinho. Não tem o independente. Sei que não é muito normal esse nome independente, mas é isso, tá? O termo independente é aquele número que fica sozinho. Então, ela não tem aquele número que fica sozinho. Quando ela não tem o número que fica sozinho, é um pouco diferente de resolver a equação. Bom, vamos lá. Vou copiar a equação aqui. X² mais x sobre 5 igual a 0. Bom, quando a equação, gente, não tem o termo independente, né? Aqui no caso ela tem o termo em x, mas não tem o independente, por isso que ela é incompleta também, tá? Ela não tem todos os termos. Quando ela não tem o termo independente, né? Quando ela só tem o termo em x, além do x², que sempre vai ter que ter para ser uma equação de segundo grau, a gente procede da seguinte maneira, a gente meio que fatora, tá? Todos os termos dessa equação. Então, x² nada mais é do que x vezes x, né? Aí eu copio aqui a adição, né? Mais x sobre 5 é a mesma coisa que x vezes 1/5, tá? X sobre 5 é a mesma coisa que x vezes 1/5. Tudo isso igual a 0. Então eu decompus, né? Na verdade, eu decompus aqui o lado esquerdo da equação. Depois que eu decompus o lado esquerdo, aí eu tenho que me perguntar o seguinte, nessas duas parcelas aqui, o que elas têm em comum? Bom, essas duas parcelas, o termo que elas têm em comum é o x, tá? Eu tenho x aqui e eu tenho x aqui também nessa parcela, tá? Então eu vou pegar o termo x e eu vou colocar ele em evidência. Então eu vou pegar esse x aqui, que aparece nas duas parcelas, e vou colocar ele em evidência, tá? Então coloquei o termo x aqui em evidência, tá? Esse x aqui vai acabar sendo esses dois x aqui em cima. Então, para resolver uma equação incompleta, que não tem o termo independente, não tem aquele número que fica sozinho, eu tenho que fazer essa estratégia de pôr em evidência. O que é pôr em evidência? Eu vejo o termo que tem em comum nessas duas parcelas, coloco ele aqui, olha, esse x que é comum às duas parcelas, eu coloco ele aqui, aí eu coloco vezes e abro parênteses. A hora que eu retiro esse x daqui, o que sobra da primeira parcela é um x. Aí copio o sinal de mais aqui, e a hora que eu retiro esse x daqui, que eu coloquei em evidência aqui embaixo, o que sobra da segunda parcela é 1/5. Aí eu fecho parênteses, beleza? E copio o igual a 0. Beleza? Eu coloquei esse x, que é comum às duas parcelas aqui, coloquei vezes, abri parênteses.
A hora que eu retiro o x que eu coloquei em evidência aqui, o que sobra do primeiro termo, da primeira parcela é x, e o que sobra da segunda parcela é 1/5. E aí, gente, prestem atenção, não acabou ainda, é claro, né? Eu vou copiar aqui de novo essa equação. X vezes x mais 1/5 igual a 0. Gente, agora aqui eu tenho uma multiplicação. De dois fatores dando igual a 0. Né? Quem são os dois fatores da multiplicação? O primeiro fator da multiplicação é o x. O segundo fator da multiplicação é o x mais 1/5. Uma multiplicação só dá igual a 0 se algum dos fatores é igual a 0, tá? Então, para essa multiplicação aqui ser igual a 0, ou o x vai ser 0, ou o x vai ser igual a 0, ou, né, o x mais 1/5 tem que ser igual a 0, tá? X mais 1/5 tem que ser igual a 0. Então, é assim que a gente faz depois que a gente escreve, depois que a gente coloca em evidência, né? Depois que a gente coloca em evidência, ou o primeiro termo vai ser 0, que no caso é o x, ou o segundo fator, né? Ou o primeiro fator, no caso o x é 0, ou o segundo fator, que está dentro do parênteses ali, x mais 5 igual a 0. Então, a hora que eu coloco o primeiro fator igual a 0, eu ganho uma solução da equação. X igual a 0 é uma solução da equação. A outra solução da equação, eu vou ganhar resolvendo essa equação aqui, que agora virou uma equação do primeiro grau. Para resolver essa equação, né, eu pego, né, esse 1/5 que está somando aqui e eu passo ele para o outro lado subtraindo. Então, vai ficar x igual a 0 menos 1/5. E 0 menos 1/5, se eu tenho nada e devo 1/5, eu continuo devendo 1/5. Tá? Eu continuo devendo 1/5. Então, o x, né, outro possível valor de x, a outra solução, é menos 1/5. Assim como na outra equação, eu encontrei dois valores para x. Né? Lá era mais ou menos 2 positivo e 2 negativo. Aqui eu encontrei o x igual a 0 como sendo uma solução e o x igual a menos 1/5 como sendo outra solução. Bom, gente, o resumo da aula do dia 10 de maio é isso. Assistam também a aula do dia 10 de maio se vocês conseguirem, porque lá vai estar explicado melhor, tá? Um abraço para vocês e até a próxima.